Quando eu falo para vocês que a igreja, ela se tornou, ou sempre foi na verdade, mas agora está muito evidente que a igreja, instituição religiosa, é um braço da política e um braço forte que trabalha e usa você como fiel, como membro, como simplesmente massa de manobra para fortalecer esse braço e mostrar poder aos seus líderes. O foco dessa igreja contemporânea é exatamente isso. Para você entender, na Marcha para Jesus de São Paulo esteve presente o prefeito de São Paulo atual e o governador Tarcísio. E olha só o que a matéria que me mandaram aqui, até pediram para comentar e eu vou falar alguma coisa a respeito disso. Após pregar na Marcha para Jesus, que de Marcha para Jesus não tem nada, nós sabemos disso, Tarcísio dá um presentão para as igrejas. E você sabe qual é esse presentão? Se você não sabe, eu vou explicar para vocês, mas antes deixe o seu comentário no decorrer do vídeo, deixe o seu joinha que é importante, se inscreva no canal, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, porque tem muitas pessoas que precisam abrir os olhos e entender que o contexto religioso que ela está fazendo parte não passa de um aglomerado de pessoas aonde ela está fortalecendo o poder a um líder. E esse líder geralmente é conhecido como pastor presidente, bispo, apóstolo ou anjo da igreja, né? Aquele que você não pode tocar na unção. Se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. Olha só, meus amigos, você que é comerciante, um empresário, que quer aumentar a sua empresa, quer aumentar o seu comércio, comprar uma máquina, exportar uma máquina, exportar alguma coisa para que a sua empresa, o seu comércio venha produzir, para que o seu comércio, você venha prosperar, eu lamento em te dizer, mas a verdade é que você precisa fechar o seu comércio, fechar a sua empresa e abrir uma igreja. Principalmente no estado de São Paulo. Olha só a notícia. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicano, lembrando que o republicano aqui tem tudo a ver com a Universal, né, do Reino de Deus, o governador assinou um decreto que isenta entidades religiosas de pagar o ICMS na importação de bens. E eu fiquei aqui pensando, o que adianta você ter uma loja hoje, quem é comerciante tem loja de instrumentos musicais, equipamento de som. Você vai ter que pagar a taxa para poder vender. A igreja vai poder comprar direto e não vai pagar o tal do ICMS. E aí a pergunta é, até onde vale a pena você ter um comércio de instrumentos musicais, se a igreja pode comprar? Vocês estão entendendo a gravidade disso, meus amigos? Olha só, o despacho publicado no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira, dia 3, estabelece que a Secretaria da Fazenda se subtenha de exigir o imposto desde que os bens importados sejam destinados à finalidade essencial das entidades religiosas. Cara, o que tem de pastor, bispos, donos de igrejas, de empresas, donos de botecos de aleluia, milionário, ricos em nome da igreja, em nome da fé, usando a fé, agora você imagina o que esses caras vão ostentar em nome da igreja, em nome do CNPJ. E para você entender essa medida aqui, não precisou passar por Câmara de Deputado, Câmara de Vereador para aprovação. Infelizmente, para você que achou que a mensagem ministrada, né, que foi uma fala dele lá, um discurso, né, do Tarcísio na Marcha para Jesus, do prefeito na Marcha para Jesus, não tinha um esquema por trás? Está aqui a prova. Por que eles estão em cima dos palcos? Por que os pastores lambem botas dos políticos e por que os políticos lambem botas de pastor? É exatamente por essas trocas de favores e você, como fiel, como membro, é visto para eles como poder, massa de manobra. É isso. Olha só, segundo o texto, a isenção será aplicada a todos os bens importados por entidades religiosas, abrangendo desde artigos comuns até bens de luxo. O que seria tudo isso? Qual é o interesse da igreja ter bens de luxos ou artigos comuns? Se não é uma tramóia por
trás, pelos bastidores que nós não temos noção, você não tem noção, mas existe, a gente sabe que existe. E ainda diz o seguinte: desde que possam comprovar a sua utilização para fins religiosos. Em outras palavras, o pastor pode mobiliar a mansão dele com artigos de luxo do começo ao fim e provar que ele mora ali. Enquanto isso, você mora num barraco. O pastor pode mandar importar um carro de fora, carro importado de luxo, com o argumento de que é mais barato, sai mais em conta, para ostentar no Brasil em nome da igreja, usando o artifício que é para os fins religiosos, visitar os membros nas comunidades com seus carros de luxo. A gente sabe que na prática é só patifaria, né, meus amigos? Agora veja bem, a isenção de ICMS beneficia diretamente organizações como a Igreja Universal do Reino de Deus, ligada ao Partido Republicanos. O conceito é o compromisso que ele tem, né? Até porque o Tarcísio é do Republicanos. O conceito de finalidade essencial é, contudo, vago, permitindo que itens variados como veículos de luxo possam ser adquiridos sem a tributação, desde que justificados como necessários para atividades religiosas. É o que eu acabei de dizer. Pode incluir até veículos de luxo e será um ponto crítico para evitar abusos e garantir destinação correta dos benefícios fiscais. A igreja compra em nome da igreja para fins de uso religioso. No final, o pastor acaba ficando com o veículo e ostentando o veículo e passa para o nome dele. Hoje em dia já é assim que acontece, meus amigos. Pagando imposto, o pastor vai lá, compra carro, paga com dinheiro da igreja e no final leva o carro. O pastor vai lá, constrói uma igreja, junto com a igreja constrói 2 mansões, inclusive na beira da praia, no litoral. No final, as 2 mansões é dele, mas o pastor fez a igreja. O pastor, cara, é uma verdadeira picaretagem. O despacho normativo reforça o alinhamento do governo de São Paulo com os setores religiosos, ao mesmo tempo em que levanta questionamentos sobre a fiscalização e aplicação prática dessa isenção tributária. E nós aqui tentando enxugar gelo, né? Tentando denunciar, mostrando a realidade, a falta de moral, a imoralidade, na verdade, mostrando a falta de vergonha na cara de muitos líderes religiosos. Porém, eles estão amparados pela política e pela própria lei automaticamente. Eu, sinceramente, meus amigos, eu estou desanimado. A vontade é parar com tudo, porque você fica dando murro em ponta de faca no final das contas. E o povo parece que gosta disso. Tem muita gente que não faz nem ideia da gravidade dessa lei aí. Tem muita gente que não tem noção do que isso aqui resulta de imoralidade dentro do contexto, nos bastidores dessas tais igrejas, da vida desses pastores e bispos pelo Brasil afora. Mas estão lá achando que estão servindo a Deus, dando dízimo, dando oferta, e no final das contas, você que tem um comércio, você que trabalha, que luta, tem que pagar imposto, não é poupado pelo Estado e a igreja só te usa como massa de manobra. Eu acho que está na hora de você abrir os seus olhos e entender que as coisas não são o que aparenta nesse meio religioso. A igreja brasileira, falando de Brasil, é sim um braço forte na luta, na militância política, e só não enxerga quem não quer, quem está preso, limitado com a cegueira, com a lavagem cerebral que eles fazem de que você está servindo a um Deus, a um reino celestial. Mas na verdade, você está só servindo a um homem e assim dando a ele poder. Essa é a verdade. O que vai ter de pastor vendendo instrumento musical, lojas, abrindo até lojas em nome da igreja? O que vai ter de pastor com loja de venda de automóveis? Meus amigos, já existe, né? Imagina agora, a partir disso aqui. Eu vou mais a fundo e dizendo algo ainda. Isso aqui dá um pé. O que vai ter, resumindo é isso, o que vai ter de empresas laranjas
trabalhando para as igrejas, vocês não têm noção. A hipocrisia domina tanto os líderes religiosos quanto esses políticos. Infelizmente, o povo gosta do que não presta e gosta de serem usados como burro de carga. É a conclusão que eu chego, porque não adianta você ficar aqui abrindo o olho, tentando fazer esse povo enxergar. No final, quem passa por ruim, por perseguidor da igreja, somos nós aqui. É lamentável, mas é a verdade. Encerro dizendo, eu vejo em tudo isso aqui um uso totalmente descarado de organizações religiosas, igreja, como máquinas produzindo para fins políticos. E Ministério Público, Justiça, fazendo de conta que não está enxergando nada. Infelizmente é isso. Para muitos é um grande benefício. Parabéns, Tarcísio, parabéns, né? É assim que está na internet. Infelizmente muitos cristãos não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. Parabéns, Tarcísio. Mas não conseguem enxergar que todo esse benefício aqui é em troca de mentes obedientes ao seu pastor. Em outras palavras, ovelhinhas, que no final das contas, o que sabe fazer é bé. Não conseguem ver nada de imoral nisso. Mas o que tem de imoral nisso, Zaio? No meu ponto de vista, quem precisa de cuidado é o povo. A política precisa olhar no todo, não para um grupo determinado de líderes. Olha aqui o benefício às igrejas. E o povo aplaudindo. Esse benefício não vai chegar a você, membro fiel. Infelizmente não vai, só vai beneficiar o seu pastor, que vai continuar cada vez mais ostentando uma vida em cima do seu dinheiro, em cima do seu suor, infelizmente. E ainda, além de tudo, não pagando tributos. E você, para manter o seu capital, manter a sua lojinha, manter a sua empresa, o seu comércio, precisa ralar e dar dinheiro. Enquanto isso, quem está sendo beneficiado é só um grupo. É lamentável. Eu gostaria que todos vocês enxergassem essa realidade. Se Deus está nesse meio aí, cara, eu prefiro estar longe desse Deus. Um Deus que beneficia. Olha só, dentro de uma igreja tem líder e membros e liderados. Deus está abençoando só o líder, não está abençoando os liderados? Que Deus é esse, cara? Cai fora disso, eu tô fora. Se você concorda comigo, deixa seu comentário embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu joinha que é importante, me segue nas demais redes sociais e eu tô saindo fora porque não dá, cara. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, mas tá difícil, cara. Tá complicado, mano.